É uma coisa que 2 anos atrás eu já tinha falado, eu não ia ficar martelando isso publicamente, não ia ficar falando sobre isso, ia ser resolvido na justiça, e foi resolvido na justiça. E eu não tenho mais nada a dizer daqui pra frente, essa coisa vai ficar pra trás na minha vida, como já devia ter ficado há mais de 9 anos. Tô feliz que isso agora pode finalmente acabar. Bom, rapaziada, antes de falar do assunto principal desse vídeo, eu gostaria de apresentar para vocês a Steam Case Global. Nesse site, mano, vocês vão encontrar os jogos digitais ao seu alcance, tipo, literalmente, sabe? Porque aqui tem milhares e milhares de promoções com preços que caem de 70, 80 até 90% de desconto, velho. E para melhorar ainda mais esse preço, também tem um cupomzinho de desconto que eles disponibilizaram aqui para os inscritos do canal. Então, se vocês utilizarem ali o nome FEI e clicar em aplicar, vocês vão conseguir 5% de desconto no jogo que você comprar. Enfim, qualquer dúvida, só me perguntar aí nos comentários. Daqui a mais ou menos 8 dias vai fazer o mês desde quando o Cellbit publicou essa notícia aqui na sua conta oficial do Twitter, dizendo que tinha vencido o processo contra a Sassá. Logo depois muitas coisas acabou saindo, as pessoas óbvio foram lá zoar a Sassá. O próprio Cellbit depois, quando ele abriu a live, ele também comentou um pouquinho, só, sei lá, resumidamente do que aconteceu e que agora ele está muito aliviado que tudo isso aqui terminou pra ele. Porque assim, todo mundo sabe, né, que após o término do relacionamento dos dois, a Sassá ela passou mais de 7 anos ali fazendo graves acusações contra o Cellbit nas redes sociais. As principais eram calúnia, difamação e injúria, incluindo várias alegações e coisas relacionadas ao relacionamento interno deles ali, que segundo ela, o Cellbit fazia algumas coisas que acabava ferindo a menina. O Cellbit ele ficou em silêncio por muito tempo, isso daqui não é novidade, mas uns 2 anos atrás ele resolveu processar a menina criminalmente após uma acusação muito grave que ela acabou fazendo lá no Twitter. Então essa Sassá acabou sendo condenada, ela perdeu o processo pro Cellbit, e aí a juíza ela acabou condenando a Sassá, onde ela até destacou que a menina nunca tinha feito um boletim de ocorrência, e mesmo procurou a polícia ou mídias legais, né, como a Maria da Penha, por exemplo, para tentar se defender, porque se ela tava alegando que o cara fazia tantas coisas erradas com ela, o mínimo que ela deveria ter feito seria isso. A única coisa que ela fazia, todo mundo via, que era comentar do cara nas redes sociais, e só comentava e não mostrava as provas. Então a sentença, além dela não só reconhecer o crime, ela também reconheceu, tipo, uma falsidade nas acusações, ou seja, que essa Sassá estava falando coisas que não eram verdadeiras. Para comentar a respeito disso, vou até colocar aqui um vídeo do Sense resumidamente, né, óbvio, dele explicando melhor quais foram as medidas aplicadas e o que a Sassá vai ter que fazer para cumprir a sua pena. Seria equivalente a uma prisão? Não, não seria equivalente a uma prisão. Até porque ela é primária, então ela poderia cumprir em regime aberto, enfim, tem várias questões. Mas não só isso, a juíza, ela se valendo de um artigo do Código Penal, que é o artigo 44, substituiu essa pena privativa de liberdade, ou seja, uma pena que vai privar a liberdade da pessoa, por uma pena restritiva de direitos, ou seja, ela vai ter alguns direitos restritos, ela não vai ter a liberdade dela, mas alguns direitos, e aí a juíza decidiu o seguinte, ó, devendo a condenada, no período da condenação, prestar serviços gratuitos em favor da entidade beneficente na frequência de 8 horas semanais. Então a Sassá vai trabalhar 8 horas por semana para uma entidade beneficente para cumprir a pena que lhe foi imposta. E a juíza, ao final da sentença, ainda definiu que o Cellbit sofreu um dano econômico, só que a juíza não definiu um valor que a Sassá deveria pagar, ou seja, ela não tem que pagar 10 mil reais, 100 mil reais, 1 milhão de reais, não tem nada definido aqui. Ficou definido apenas que essa sentença tem que ser levada lá para a justiça civil, e aí um juiz vai de fato liquidar isso, ou seja, vai atribuir um valor. Aí pode ser 50 mil reais, 100 mil reais, 200 mil reais, aí o juiz que vai definir. No Brasil, infelizmente, as indenizações não são tão altas, então eu não veria com estranheza se de repente isso aqui desse 100 mil reais, 80 mil reais de indenização. Bom, dito isso e explicando tudo o que acabou acontecendo durante essas últimas semanas aí envolvendo esse processo do Cellbit com a Sassá, onde ele finalmente acabou se encerrando depois de alguns anos, vimos que o Cellbit ele venceu e beleza, tudo bem, só que entrou uma outra questão, cara, é que a Sassá ela simplesmente desapareceu. Sim, não é meme nem clickbait, se você for procurar ela em todas ou qualquer outra rede social, você não vai encontrar a menina. Ela era bastante ativa nas redes sociais, principalmente ali no Twitter, eu sempre vi ela postando alguma coisa, inclusive uns dias antes do Cellbit ter publicado aquilo na conta
conta do Twitter dele, a Sassá tinha meio que acabado de ser cancelada pelo público do Cellbit, onde ela tinha feito algumas postagens, o pessoal entendeu que ela tava dando direta para uns amigos do Cellbit e tal, e acabaram cancelando e criticando muito ela. Então, quase sempre eu sempre vi ela postando uma coisa no Twitter, a mesma coisa era também no seu Instagram, sempre tava postando vídeos, fotos, enfim. Também tinha sua conta no TikTok, que ela também postava alguns vídeos, mas agora, nesse exato momento, vai fazer exatamente um mês agora, nesse dia 10, desde a publicação do Cellbit, e a Sassá não postou mais nada em nenhuma conta dela aqui em qualquer outra rede social. Ou seja, a menina está desaparecida, ela não tá postando mais nada, ela sumiu. Isso aqui nem é clickbait, cara, ela simplesmente desapareceu mesmo. Não consigo encontrar nenhum indício dela em nenhum lugar. Assim, não tô falando que, sei lá, mano, a mina meteu louco, fugiu do país, foi pra outro lugar, porque eu acho que não é isso. Porém, na minha opinião, analisando todo o contexto do que tá acontecendo, deve ser por causa, né, das pessoas pressionando e falando muito ela, porque vocês sabem, né, mano, qualquer coisa que ela for publicar agora vai aparecer um monte de gente zombando porque ela perdeu o processo, falando que ela tem que pagar a pena, vai ser presa, vai ter que pagar tantos, porque assim, de fato, a Sassá, além de cumprir a pena, ainda vai ter um valor pré-definido que ainda não determinaram qual vai ser, que ela também vai ter que pagar pro Cellbit. Isso aqui é tipo uma parada separada, tá ligado? É um negócio à parte. Ou seja, resumindo, ela tá muito ferrada, cara. Então, ela tá numa situação, mano, que talvez eu não sei nem o que tá passando na sua mente. Porque, rapaziada, só você tá envolvido em um processo já é uma parada que deve dar uma dor de cabeça absurda. Ainda mais algo que demorou mais de 2 anos. E quando sai o desfecho dele, é um desfecho negativo pra você. Então, imagina como deve estar a mente dessa pessoa. E assim, desde o primeiro momento que o Cellbit processou ela, eu nunca achei que ela iria ganhar. Ela até poderia conseguir ganhar se ela tivesse feito as coisas que a juíza tinha dito ali. Se ela tivesse acionado pelo menos a Lei Maria da Penha, tivesse feito algum boletim de ocorrência, alguma coisa que desse indício que de fato o Cellbit tinha feito tais coisas com ela, aquelas coisas que ela sempre alegava aí nas redes sociais. Porém, de fato, ela nunca fez isso. A única coisa que a gente via ela fazendo era comentar aqui na internet. Só ficava comentando e acusando o cara. Só que é aquilo, né? Nunca tinha provado nada. Então, quando você fala uns absurdos, umas paradas muito pesadas como ela falava, você tem que provar. E agora ela simplesmente desapareceu de toda a internet. Eu não encontro nenhum indício, nem nada dela, nem dos amigos postando alguma coisa com ela. Simplesmente essa Sassá sumiu, cara. E como eu falei pra vocês, eu acho que deve ser muito por causa, né, de todo esse caso. Ela tá esperando meio que a poeira baixar pra depois voltar a postar alguma coisa. Porque tudo que ela postar, vocês sabem, o pessoal vai ficar no pé dela, vai ficar zoando, zombando. Mas, sendo bem sincero, eu até acho que esse tempo, essa pausa dela aqui nas redes sociais não vai fazer muito efeito, não. Porque assim que ela publicar uma coisa, mesmo que depois de anos, mano, o pessoal ainda vai continuar pegando no pé dela. Isso aqui é uma parada que nunca vai passar. Bom, pelo menos se for esse o caso, né? Se ela de fato tá querendo dar um tempo, uma pausa pra esperar a poeira baixar, pra depois sim voltar a postar nas suas contas aqui na internet. Mas se for outra coisa, se ela, sei lá, mano, simplesmente não quer mais saber de rede social, quer viver de outra coisa, aí eu não sei, cara. Porém é isso, né, rapaziada? De momento a gente não tem nenhuma notícia da Sassá. Se vocês tiverem qualquer coisa aí, mano, comenta aí abaixo. Eu procurei em todo lugar e eu não achei, não sei o que aconteceu. Tava esperando que ela pelo menos fosse se pronunciar, falar alguma coisa, mas ela simplesmente ficou calada e sumiu da internet. Mas também não dá pra julgar ela, né, mano? Dá pra entender, né, a vergonha que ela passou só em perder esse processo do pessoal ficar sempre zoando ela ali nos comentários. Não é todo mundo que vai tancar um negócio desse, não. Mas enfim, é isso aí, né? Bom, esse é o vídeo. Deixa sua opinião aí nos comentários, o que vocês acharam. E se vocês sabem o paradeiro da Sassá, onde que ela tá, mano. Enfim, agradeço a todo mundo que ficou até o final desse vídeo. Abraço, até o próximo.